Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Mercadorias para 25 de março. Qual é o sentido disso? Como que você explica isso? E a gente ficou tentando entender. O dinheiro ia pros caras. O dinheiro da corrupção saía das empreiteiras, ia para as contas do Alberto Youssef no Brasil, e ali ele fazia contratos de importação, como se fosse importação, mas não entrava a mercadoria. Eles passavam só o dinheiro para fora, pagando fornecedoras chinesas de empresas de 25 de março, as lojas de 25 de março. O que ele fazia? Presta atenção. Ele pegava o dinheiro em espécie do pessoal da 25 de março, o dinheiro da 25 de março do pessoal que queria importar coisa da China. Certo. Esse pessoal, ele sonegava tributos. E como que sonegava? Eles importavam mercadorias que valiam 1 milhão. Então eles declaravam que valia 500 mil. Para quê? Para pagar menos imposto. Faltava pagar 500 mil. Claro. Como é que ele vai pagar para o exterior esses outros 500 mil se a Receita vai ver esse pagamento e vai desconfiar que ele vai achar que ele sonegou imposto? O que eles faziam? Eles iam com o dinheiro para o Alberto Youssef e entregavam dinheiro vivo para o Alberto Youssef. Aí o Alberto Youssef pegava esse dinheiro vivo e entregava para os políticos do esquema da Petrobras. E aí pegava o dinheiro que vinha das empreiteiras para a conta dele, que era um dinheiro que vinha à conta corrente, e pagava lá fora os fornecedores chineses do pessoal da 25 de março. Ele fazia uma operação de compensação. Então, lavagem de dinheiro não é só você inventar uma origem legítima para algo ilícito. Lavagem de dinheiro é você também quebrar o rastro do dinheiro. Exato. O que ele fazia? Ele quebrava o rastro do dinheiro. Follow the money, né? Que o pessoal quando quer Exato. ir atrás da corrupção. E por isso que é tão difícil você fazer o follow the money. O follow the money ficou famoso no caso Nixon nos Estados Unidos. Watergate. Só fazer um adendo aí que o pessoal aí do chat tá reclamando que você fala corrupção, né? Corrupção, fala corrupção. Corrupção. Aí, ó. ele come o pessoal não tá colocando corrupção. Exato, corrupção. O pessoal, não sei se o pessoal tá falando que eu tô falando muito rápido também. Não, reclamo. tá tranquilo. Qualquer coisa o Kim é pior. Muito rápido, tem que desacelerar. Qualquer coisa desacelera aqui. Vamos lá. Então, eu tô entendendo até agora. Então, o negócio é muito complicado. É complexo. E por isso a gente tinha uma equipe de especialistas em cooperação internacional, porque quando o dinheiro vai parar... Vocês tinham alguém na China para ir atrás? Tinha gente por todo lugar. Estados Unidos, Suíça, em todos os lugares. Por quê? Porque se o dinheiro vai para fora, vai para a Suíça, você precisa pegar a documentação das contas suíças que receberam o dinheiro. Certo. Uma parte do dinheiro foi para fornecedores chineses, mas teve outra parte do dinheiro que ia para contas de políticos brasileiros do exterior. Mas contas, por exemplo, controladas por Eduardo Cunha. Então, se vai para conta de político, aí é fácil pegar esses caras, ou não? É fácil pegar se você souber que tem a conta no exterior. Mas como é que você vai descobrir? Aqui que tem a conta. Tá escondida lá. Esses caras são obrigados a quando a justiça chega nesses bancos lá fora, vocês têm poder para falar de quem que esse dinheiro aqui, eles falaram, de tal cara ou não? Mais ou menos. Por quê? Porque eles não são bobos. Eles abrem a conta no exterior, não é no nome deles. Eles abrem no nome de uma empresa. E que empresa é essa? É uma empresa que, se você quiser agora, ela chama, é uma empresa laranja. É uma empresa que chama de offshore. Se você quiser agora, se o Lene quiser agora, ele entra aí num site. Um site de um escritório uruguaio ou panamenho. Empresa offshore é uma... Tipo, aqui a gente tem uma empresa aqui para gerenciar isso. Eu tenho uma empresa offshore, quer dizer o quê? Eu tenho um escritório em outro lugar que cuida de alguma coisa... Pra mim, é isso? É uma empresa falsa. É uma empresa que você... É como se você fosse no mercado. Calma, Deltan, nem toda empresa offshore é falsa. Não, nem toda. Mas Mas se você quiser, você vai e você... É normal. Não que eu tenha. Mas é normal ter uma empresa offshore, então não é uma coisa ilícita. Não é ilícito. Não é ilícito em si. Mas é muito usado para lavagem de dinheiro. O que acontece? Se você quiser, você vai agora num site uruguaio de uma empresa que vende empresas offshores para você. E você compra como se estivesse puxando uma prateleira no mercado. Paga uma grana para eles por mês. Vai pagar uma grana por mês, vai comprar uma grana na aquisição, uma grana por mês para manter. E aí essa empresa que você comprou, ela vai estar no nome de cidadãos uruguaios ou de cidadãos panamenhos, que são laranjas. E essa empresa uruguaia ou panamenha vai dar uma procuração dizendo: Vilela, você tem todos os poderes para atuar em nome da empresa X. Movimentar o dinheiro, fazer... Isso. A empresa Sbrables. Você comprou a Sbrables Limited. A Lene Corporation. Lene Corporation, exatamente. Vou te colocar de laranja nessa, Lene. Putz, mais uma. Mais uma. De novo! Vilela, de novo você vai me colocar roubado. Então você compra a Lene Corporation lá no Uruguai,
que vai estar no nome de cidadãos uruguaios, você vai receber uma procuração, aí você vai lá no Banco Suíço e você fala que, olha, eu sou procurador aqui da Lane Corporation, a Lane Corporation é uma empresa lá uruguaia, tem vários negócios no Uruguai, e eu quero abrir aqui uma conta. Tá. Eles vão abrir uma conta, vai estar em nome da Lane Corporation, não no nome do Vilela. Mas não tá meu nome lá como cara... Como procurador. Teu nome vai estar lá como procurador. Tá. E aí, existiu uma falha, como existe uma falha em grandes bancos de sistema financeiro internacional, em que eles não checavam se a pessoa era uma pessoa que era um político no outro país, não checavam uma série de coisas, mas quando a Lava Jato começou, os suíços já estavam começando a fazer esse controle. Tá. E aí eles começaram a checar e ver na imprensa os nomes dos brasileiros e começaram a identificar, olha, tem uma conta aqui em que é proprietário beneficiário, em que é o procurador, o Paulo Roberto Costa. Tem uma outra aqui do Renato Duque. Mas pra eles, por que acendeu a luz pra eles? Por que isso faz diferença pra eles? Pra eles é dinheiro, tanto faz ou não. Não poderia eles ser. têm uma preocupação também. Hoje tem uma grande preocupação na confiabilidade do sistema financeiro. Ah, é? Um banco que permite a Não lavagem é de bom dinheiro, ele pra pode eles. quebrar. Ah, tá. Ele pode quebrar pela falta de confiança. Banco funciona com base em confiança. Se todo mundo desconfiar de um banco for lá e quiser sacar o dinheiro no mesmo dia, Ferrou. o banco vai quebrar. É. Então o banco tem que nutrir a confiança das pessoas. Mesmo porque o banco pode emprestar 10 vezes aquilo que ele de fato tem. É. E se todo mundo quiser, agora eu quero tirar meu dinheiro aqui, não vai tem. ter. Exatamente. Então, a gente viu complexas operações de lavagem de dinheiro que buscavam distanciar o dinheiro da origem criminosa para que o cara pudesse usufruir. Aí como é que esse cara vai trazer o dinheiro no futuro? Ele deixa o dinheiro lá há 5 anos, aí de repente ele abre uma empresa aqui no Brasil. Ele vai abrir aqui a Lene Brasil. Lene Podcast. Lene. E aí, de repente, ele fala, olha que legal, tem um investimento de uma empresa estrangeira aqui no Brasil. A Lene Corporation Lene não decidiu faria isso, mas investir o no Paquito Brasil. faria. O Paquito Corporation, Paquito Corporation. Ele é a cara de, ele ia fazer Ele isso. tem a cara disso. É. E aí o cara traz como um investimento estrangeiro no Brasil o dinheiro. Essa empresa offshore, essa empresa estrangeira, ela faz um investimento na empresa brasileira, você traz o dinheiro e você faz o que você quiser com o dinheiro. Então existiam vários esquemas sofisticados de lavar dinheiro. E a gente começou a juntar as peças do quebra-cabeça. De novo, pessoas especialistas que estudaram isso de trás para frente, começaram a juntar essas peças do quebra-cabeça e começaram a descobrir como esse quebra-cabeça ele começou a formar a cara do monstro da corrupção brasileira. Quando que começou a aparecer político nessa investigação de vocês? Não foi no começo? Não foi no começo. Alguma etapa? Não foi. Qual etapa aqui? O momento mais marcante foi o momento em que a gente tinha prendido o Paulo Roberto Costa. Tá. Um tribunal tinha soltado o Paulo Roberto Costa. Baseado em quê? Olha, é difícil manter corrupto preso no Brasil. É, né? É muito fácil soltar. Porque são pessoas bem relacionadas, tem uma certa identificação, o cara tem os filhos na mesma escola do juiz. São crimes que não tem uma vítima com cara. É diferente de homicídio, que você sabe quem morreu. Esses crimes de corrupção, eles vitimam mais gente, matam mais gente, só que é difuso. Você não vê a cara da pessoa que morreu. Então tem uma série de fatores que eu até explico na minha aula 1 da Masterclass, que vocês vão ver. Vai colocar depois no trecho. Uma série de fatores que fazem com que exista um tratamento mais leniente, mais favorável da justiça com os crimes de colarinho branco. E aí, a justiça já tinha mandado soltar Paulo Roberto Costa, e nesse meio tempo a gente descobriu que Paulo Roberto Costa tinha cerca de 23 milhões de dólares em contas na Suíça. 23 milhões de dólares, era mais de 80 milhões de reais. Um diretor da Petrobras. E aí a gente pediu a prisão dele novamente, e ele decidiu, em determinado momento, colaborar com a justiça, entendeu? Que era o melhor caminho para ele, porque já tinha existido o caso Mensalão. Marcos Valério, no caso Mensalão, que era o operador do caso Mensalão, um grande esquema de corrupção envolvendo 100 milhões de reais, Marcos Valério tinha sido condenado a 40 anos de prisão. E estava preso. E aí Paulo Roberto Costa vê aquilo e vai falar, eu vou me ferrar sozinho, eu vou ser o novo Marcos Valério. Ainda mais agora que eles descobriram. E mais, aí descobriu que familiares dele estavam envolvidos. Aí ele falou, é a hora de eu tentar acertar minha conta com a justiça. E aí ele fez um acordo de colaboração em que a pena dele era reduzida, mas ele entregava provas e informações sobre o envolvimento de dezenas de políticos que recebiam dinheiro. Era que estavam por trás. Delação premiada ou não? Delação premiada, Caía exatamente. quanto a pena do cara na delação premiada? Ou cada caso era um caso? Cada caso era um caso, porque depende do quanto a pessoa traz de novas informações para você expandir a investigação. A grande questão é, vale a pena manter Paulo Roberto Costa preso por 10 anos, se ficasse preso, porque a maior parte dos corruptos não fica preso no Brasil, ou era melhor diminuir a pena dele, ainda que radicalmente, e você conseguir provas de 80 políticos corruptos e processar os 80 inteiramente?
e recuperar o dinheiro desses 80 e descobrir várias empresas envolvidas e recuperar dinheiro delas, o acordo de delação premiada é uma negociação, é um trade-off, é um jogo em que você ganha muito para a sociedade e o colaborador ele ganha, senão não estaria fazendo acordo. É um instrumento que existe internacionalmente máfia, e que funciona. Usado claro. Para a delação da máfia. Mas também os críticos falam que é um esquema de coerção também, pode ser colocado como coerção. Ah, né? Vilela, isso é balela. Não é? Faz uma prisão preventiva e força o cara a delatar Balela, porque a prisão ela tem que ser decretada quando ela tem os requisitos da prisão. E se tem os requisitos da prisão, o cara vai ficar preso, independentemente de acordo de colaboração, faça ou não, ele tem que ficar preso. Agora, se ele faz o acordo de colaboração, se ele entrega, devolve o dinheiro desviado, aí a gente está falando de mais de 80 milhões de reais. Certo. Se ele entrega mais 80 pessoas corruptas, se entrega empresas envolvidas nos esquemas, o que é retornar um monte de dinheiro para os cofres públicos, é natural que isso vai reduzir a pena do cara. E se você reduzindo a pena, ele vai ficar menos tempo preso. Pode ser até que o tempo que ele já ficou preso seja o suficiente e você solte ele. E essa pessoa, um dos requisitos básicos da prisão preventiva é ela representar um risco para a sociedade. Quando ela faz o acordo, entrega a todo mundo, ela não representa mais um risco para a sociedade. É natural que você solte. Mas você não prende o cara para ele fazer um acordo de delação. Você prende porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Que são o quê? Prova da ocorrência do crime, indícios de que ele é autor do crime e prova de que a liberdade daquela pessoa representa um risco para a sociedade. Não é só no estupro que a liberdade do estuprador representa um risco para a sociedade. Não é só no homicídio que a liberdade do homicida, assassino, representa um risco para a sociedade. É também no caso do corrupto que desvia bilhões, porque esse cara ele tinha uma série de esquemas de propina em andamento, ia receber dinheiro fora. Esse cara desviou bilhões e está matando gente. Está matando gente, como eu disse, na estrada, na saúde, na educação, na falta de remédio e em vários outros setores do serviço público essencial que deveria ser prestado no Brasil. O Kim vai falar melhor do que eu, mas a gente está entre os 30 países com maior carga tributária do mundo e nós somos o que menos devolve para as pessoas em termos de serviços públicos. Por quê? Claro, porque o dinheiro vai pelo ralo, em corrupção e incompetência. Os dois principais problemas contra que o Kim sempre se insurge. Então, o que a gente começou a revelar ali... Aí descobriram então esses milhões de dólares do cara, mantém ele preso. Aí ele entrega quem? Ele entrega quem estava envolvido no crime. Tá. E se ele entregar alguém errado, ele vai perder todos os benefícios. O Moro já entrou nesse processo aí ou ainda não? A gente fazia o acordo sem o Moro, levava esse acordo para o Moro e o Moro tinha que homologar. A investigação já estava tramitando perante o Moro. Por quê? Porque o juiz ele que autoriza prisões, ele que autoriza buscas e apreensões, ele que autoriza bloqueios de dinheiro, inclusive no exterior, ele que autoriza você a acessar mensagens no celular da pessoa, ele que autoriza você a olhar as transações financeiras das contas, por exemplo, do Alberto Youssef, que estava mandando dinheiro para o exterior. Então, um juiz ele atua autorizando na investigação esse tipo de medida. E depois ele vai julgar o caso. Entendi. Então, a gente estava na equipe. Cada dia a gente descobria muita coisa, tinha uma base de dados imensa, a gente ia montando um quebra-cabeça dos crimes, e o que a gente foi descobrindo? A gente foi descobrindo corrupção, primeiro na Petrobras. Mas lembra de uma coisa, o sistema era político-partidário, certo? Certo. Era o sistema político-partidário que indicava os diretores, certo? Faz sentido, se o objetivo é arrecadar dinheiro para os partidos e políticos, faz sentido que só existisse isso na Petrobras? Não. Não, por isso que a gente foi expandindo, descobriu que tinha corrupção na Petrobras, descobriu que tinha no BNDES, descobriu que tinha... O mesmo tipo de esquema. O mesmo tipo de esquema. Transpetro, BR Distribuidora, Ministério do Planejamento, e foi expandindo a ponto de ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, dizer onde você destampa, você encontra corrupção. Você falou da BR Distribuidora agora, a condenação do Collor foi justamente por isso. Desvio na BR Distribuidora, que ele foi condenado pelo Supremo agora, né? Exatamente. Uma das poucas coisas que sobraram na Lava Jato que o Supremo deixou andando por alguma razão. Uma das pouquíssimas. E o maior estranhamento, as pessoas criticam a Lava Jato em Curitiba, e a gente pode discutir as críticas, mas o esquema era dos dragões de Brasília. O esquema era de tubarões de Brasília. Agora, os tubarões não foram responsabilizados, porque eles tinham um foro privilegiado. A maior crítica que você pode fazer à Lava Jato não é por excessos de ação, mas é por omissão das instâncias que tinham que ter responsabilizado os tubarões. E justamente porque não foram responsabilizados, que eles estão aí hoje, buscando impunidade e se vingando contra quem combateu a corrupção. Então você tinha a gente montando todo um quebra-cabeça. E qual é o quebra-cabeça que a gente montou? O que a gente descobriu?
que muitos partidos políticos e políticos desonestos do Brasil indicam para chefiar diferentes órgãos públicos pessoas que vão ser incumbidas de arrecadar propinas. Essas pessoas, uma vez nos seus órgãos públicos, elas vão fraudar estações, vão mudar a legislação e regulamentação, elas vão concordar com esquemas de cartéis, esquemas criminosos, vão vender outros favores, licenças, etc., em troca de propinas. Vão usar o poder do Estado para arrecadar propinas. E essas propinas vão ser usadas para 2 finalidades: enriquecimento dos envolvidos e financiamento das campanhas eleitorais. Enriquecimento deles porque, como a gente constatou... No poder. Enriquecimento, o Sérgio Cabral, para ele desviou 300 milhões de reais, e investimento nos financiamentos, pelo que você falou, para a perpetuação do poder, reinvestir uma parte da propina nos negócios. Era também assim, para mim muito claro que o objetivo principal era a manutenção de base parlamentar, né? Por isso que eu digo que o PT ele não é só um partido com corruptos. O PT é um partido autoritário, porque ele implementou os seus projetos de poder na base da propina. Pô, vamos fingir que nem teve Lava Jato, teve a condenação do mensalão. Isso aí nem ninguém do PT pode falar que, porque inclusive ministros indicados por eles fizeram a condenação do Dirceu, né? À época conseguiram salvar o Lula, porque, bom, o Dirceu sabia, foi condenado. Pô, o Palocci sabia. Tudo, é aquela velha história, né? Pô, todo o entorno dele sabia. Isso falando do mensalão. Ele não sabia, que foi que o pessoal mais bateu, né? Pô, que engraçado, né? Todo mundo em volta dele sabia. Ele nomeia, quem sabe, e ele não sabia de nada. Aí, no Petrolão, como o Deltan estava explicando, tinha as nomeações dos partidos políticos, né? Da base do governo, né? Ou seja, se é da base do governo, não é que é um esquema do Congresso, não. A oposição não estava nomeando cargos. Quem tinha a chave do cofre é o governo federal. Quem nomeia ministro? O presidente da República. Quem nomeia para os conselhos das estatais? Ministros. Então, era um esquema, para além de enriquecimento ilícito, para além de campanha eleitoral, era para implementar um projeto de poder, de perpetuação do poder mesmo. Porque o PT é um partido hegemônico. E ele é um partido hegemônico não só em relação a combater direita, mas principalmente em combater a própria esquerda. Porque o PT, quando a Marina foi demitida pelo Lula e disputou a campanha contra o Lula, e o vice dela era o Guilherme Leal, falava da Natura, o Lula colocava na televisão a campanha falando, olha, um prato vazio, olha, ela está a serviço dos banqueiros. Sim, porque tem um grande empresário. Marina teve aqui, ela contou tudo isso. Teve um grande empresário por trás, né? E ela passou fome, pô, a Marina. Eu posso discordar completamente dela, achar que ela é uma história dela, a história dela é pesada, etc e tal, mas ela passou fome. Acusar a Marina de que ela tem um projeto para implementar a fome no país é absurdo. É, assim, ó, tentativa de destruição de reputação enorme. Mesma coisa o Ciro, pô. O Ciro tem um processo contra ele, mas o PT também, né, agiu e age para destruir o Ciro e qualquer outra liderança de esquerda, qualquer outra dissidência, o PT age para destruir porque ele é um partido hegemônico. Ele quer se confundir com a esquerda. O Lula quer falar, é esquerda? É lulista. Se não é lulista, não é de esquerda. E ao mesmo tempo governar na base da propina. Não só para enriquecimento próprio dos parlamentares de quem está no governo, mas ao mesmo tempo para implementar um projeto de poder e para aprovar todas as leis que viabilizam esse projeto de poder. É assim, e se você olhar, esse projeto ele é autoritário e antidemocrático porque ele mina a democracia, ele estabelece um círculo vicioso em que o corrupto vai desviar dinheiro, vai investir dinheiro nas campanhas eleitorais, isso vai favorecer ele nas campanhas, o que vai fazer com que gere mais corrupção, mais investimento em campanha, mais corrupção, mais investimento em campanha, e você estabelece um círculo vicioso que a gente não consegue romper. Autoalimenta. Exatamente. Como que você romperia? Rompendo a impunidade. Só que a gente vive no país da impunidade. Jô Soares dizia que a corrupção não é um problema de muitos países, mas a impunidade ela é bem brasileira. A gente tem a impunidade que impede que a gente rompa esse círculo vicioso, e a gente rompeu pela primeira vez na Lava Jato. Só que eles não gostaram. Eles não gostaram porque eles são os donos do poder, eles fazem as leis. E a impunidade acaba surgindo como um fruto da grande corrupção, porque eles não roubam para ser punidos. Eles roubam para roubar, se beneficiar, garantir o poder, manter o poder e garantir a própria impunidade. Então a impunidade aparece como uma cereja do bolo da grande corrupção política. Quando você tem a alta esfera do poder praticando corrupção, é claro que você vai ter um Estado em que os crimes de colarinho branco vão passar impunes. Porque é a classe política que os faz. Se alguém tentar puni-los, se alguém tentar usar a lei contra eles, vão dizer, peraí, você, meu amigo, está tentando usar a lei contra mim? Eu vou mudar a lei. Eu tenho o controle da lei, eu tenho a lei nas minhas mãos. Eu não vou permitir que você use a lei que está nas minhas mãos
para ser usada contra mim mesmo. E esse projeto ele foi usado, como quem falou, para subornar, como o Mensalão bem comprovou, comprar deputados que então não votavam mais para o que era o melhor para o Brasil, votavam de acordo com o interesse do governo para ganhar propina. E esse dinheiro foi usado para financiar campanhas eleitorais a fim de perpetuar o poder. É um modo de fraudar as eleições. Você tem diferentes modos de fraudar as eleições. Um deles é você derramar uma dinheirama ilegal, corrupta na campanha, via caixa 2 eleitoral, mas dinheiro de corrupção, e você vai influenciar os votos por meio de campanhas publicitárias caríssimas. E ainda eles enriqueciam ilicitamente, eles embolsavam dinheiro público. Então, a corrupção, ela não é um problema simplesmente de derrubar o povo brasileiro, de causar mal ao povo brasileiro, sofrimento nos hospitais, nas escolas, perda de oportunidades, nas ruas com a falta de segurança. A corrupção é um problema que mina a nossa democracia, que retira o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é para o povo, porque é para o bolso dos corruptos, não é mais do povo, porque a vontade popular é manipulada por meio de uma dinheirama investida em campanhas. Vamos continuar lá na Lava Jato, então. A gente tem da prisão do Lula para trás do que você falou, quais foram as etapas, o que foi acontecendo e foi escalando para chegar lá. Bom, a Lava Jato ela começou então primeiro com doleiros, que eram os lavadores de dinheiro. Claro. Aí a gente pegou o Paulo Roberto Costa. Por um acaso tremendo pegou ele. Assim, mesmo? Não era esperado. Cara, a gente sabe